aqui, o pessoal tá tudo fazendo confidências aqui, mostrando celular. Boa noite, pessoal. Começando mais um Bola em Jogo, hoje é dia 8 de novembro. Ajeitado meu cabelo. Tá Deixa eu dar uma olhada. Tá Tá bonitinho. Tá 8 de novembro de 2011, faltando 5 rodadas pro final do campeonato. O Corinthians deu a maior brecha dos últimos anos, sem ser o rebaixamento, essa foi a maior brecha que o Corinthians deu. O Vasco também perdeu pro Santos e o Fluminense e o Flamengo aproveitaram a chance para encostar no pelotão da frente. Marquinho, boa noite. Seu destaque inicial, meu parceiro. A minha pergunta é, quem não quer ser campeão? Ninguém, né? Tá todo mundo abrindo o bico já, todo mundo que deveria ter dado um salto no fim de semana não conseguiu. O único que conseguiu avançar de verdade foi o Fluminense, na minha opinião. E o Flamengo, né? Ah, avançou, mas não ultrapassou o Botafogo ainda, né? Então, até trouxe aqui uma tabelinha que é interessante, tem os jogos, vitórias em casa e fora. Até porque a maioria dos clubes agora, até o final do campeonato, tirando os cariocas, que praticamente tem 3 confrontos em casa, Vasco, Botafogo. E eles se matam entre si também, né? Agora, o Corinthians tem 3 jogos em casa, sendo que o último é o Clássico. Aliás, eu vou te falar, a única vantagem... O Corinthians, pra mim, ele era do rótulo dos mais favoritos. Agora ele tá em igualdade de condição com todos. A única vantagem que o Corinthians tem nesse campeonato, até repasso pro Marcelo a pergunta, ele dá o saque inicial dele, é que os cariocas se matam entre si. Essa acho que é a vantagem do Corinthians, é que os cariocas se matam entre si. Eu não vejo nenhum carioca ganhando todos os clássicos. Eu acho que um empata, um perde, eles não vão... Se ganhar, fatura encerrada. Também acho. Se alguém ganhar os 3 jogos lá no Rio, fatura encerrada. Tem o seguinte, bom, o destaque inicial. Tudo bem? Não, o senhor não chamou meu destaque inicial. Tudo bem com você, amigão? Bem. Dá um abraço aqui. Manda, amigão. O senhor me ouviu de madrugada esses dias. Então, destaque para começar, eu tô muito decepcionado com o futebol brasileiro. Eu venho falando aqui já há 2 anos. Não desconte as suas frustrações com o futebol em si. O futebol brasileiro tá nojento, tá horrível. Não tem um time brasileiro que tá jogando bola. Tanto é que foram jogar a Sul-Americana, todo mundo tomou chacoalha. E sorte de time ruim, hein? Todo mundo tomou chacoalha. Sorte de time ruim. Só sobrou o Vasco. É que eu acho que a Sul-Americana não caiu no gosto ainda. Em uma época não muito distante, mas foi todo mundo jogar com o time titular. O Flamengo mas ninguém falou isso, mas não criou gosto ainda. Não significa que não foi jogar ou não com o time titular. E tem time que vai pagar caro por ter desistido da Sul-Americana, que estava confiando na vaga no Brasileiro. Tem, o São Paulo é um deles. Principalmente o São Paulo. Aliás, acho que é só o São Paulo. E o Botafogo se vacilar também é outro. O Botafogo eu não sei. Agora eu vou falar outra coisa aqui. Vamos falar... O Internacional todo ano no Brasileiro é a mesma história, né, amigão? Mas esse ano eu não apostei neles, né? O Marcelo até falou, esse ano eu não vou apostar. Chega até a ser meio chato, né? Todo ano, aquele pessoal barrista do Sul começa lá, principalmente do Inter, né? Começa a falar que é o melhor time do Brasil. Todo ano é a mesma história, o Inter. Campeão de tudo. É um dos times mais vitoriosos do Brasil nos últimos 10 anos, não tem o que negar, entendeu? Mas em quesito Campeonato Brasileiro, todo ano é a mesma historinha. O Inter mostra que não tem culhão pra ganhar o Campeonato Brasileiro, não, amigão. E quero falar uma coisa. A gente tem por princípio aqui não comentar mais de arbitragem, mas tem uma situação que eu achei muito pontual. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem no domingo. Não só domingo, né? E o Vasco também. Também. Ele teve aquele gol anulado. Agora nós vamos ter esse confronto carioca que vocês citaram. O primeiro já é esse fim de semana, Vasco e Botafogo. E tem uma coisa bem interessante com relação a isso. O Flamengo tem costume de papar todo mundo lá. Em clássico lá, Marcelo, bem posicionado o que você falou, é o seguinte, no Rio, eu até comento com os amigos meus, o pessoal do Rio, todos os times, exceto o Flamengo, todos os times têm medo do Flamengo. Todos têm. O Vasco tem, o Botafogo tem, o Fluminense tem, todos têm. Não adianta, todos os times do Rio têm medo do Flamengo. E uma outra situação, que pra mim é o troféu da entrevista do ano, a entrevista do Fabrício, do Cruzeiro. Eu vi ele falando do Ronaldinho Gaúcho. Vou suspender o Ronaldinho. Tá bom, Flamengo. Rio de Janeiro. O cara, bicho, ele vive dentro do futebol. Ele sabe. Ele ouve coisas que nós não ouvimos. Daí você ouve isso na sexta, no sábado. No domingo você vê o Vasco sendo prejudicado com um gol mal anulado e um pênalti não marcado. E o Corinthians... Olha... O Corinthians, pra mim, o lance maior de prejuízo não é o pênalti. É a inversão de falta no meio campo. Isso, pra mim, é o que mata o time. Que você vai desgastando psicologicamente a equipe também. Vamos dizer, você dá um pênalti mal marcado,
Eu considero, o juiz tem direito de errar, todo mundo Mas, tem. amigão, esse último pênalti, olha, Que pra mim, o Vai- pênalti no Sheik também não foi. foi mais. O pênalti do então Sheik é discutível. Não, nós vamos entrar mas naquele a negócio falha do- não é só do árbitro. Mas o cara também já força uma situação ali e você sabe mas, que o atacante... mas, Marcelo, o Corinthians domingo, colocar a culpa em arbitragem contra o América Mineiro é a coisa mais ridícula do mundo. Mas não foi Tinha só que contra o jogar. América. Ah, Contra não. o Avaí, o jogador foi expulso Sim, de contra o maneira Inter, contra o que não era. Cruzeiro, entendeu? Não, mas eu tô falando. No caso do América, ninguém tinha falado nada porque o Corinthians tinha ganho os jogos, entendeu? Mesmo sendo prejudicado. Mas no caso do América, não tem desculpa, amigão. Agora, bom, deixa eu depois o senhor falo vai do falar que eu tô Corinthians. querendo criar polêmica, né? Mas você olha esse tipo de coisa, aí eu ouço o que eu ouvi ontem de um diretor do Palmeiras, que ele falou, domingo que vem, Palmeiras não perde no Contra Rio quem Grande que do Sul. É o Grêmio, Grêmio do né? Sul. Ele falou, se o Palmeiras fizer muita força pra perder, ele vai empatar. Ele fala que acho que vai ganhar o jogo. Entendeu? Então, se ouve esse tipo de coisa, vamos ver se tem coerência ou não. Mas você vê o Fabrício falando na sexta-feira, daí você vê os resultados domingo, Os erros. os erros. Contra o Flamengo, ninguém erra. Só a internet caiu de novo aqui, Nil. Dá uma olhada. E seu Alex Silva tinha que ter sido expulso, né? Diga-se de passagem. E também não foi. Independente dos percalços do jogo... E teremos você um vê- clássico mineiro ano que vem na Série B, hein? Cruzeiro e Atlético? Não, Boa Nova e Boa e Cruzeiro. E tem o América Mineiro também, Eita. O né? América também, são 3 times... Você acha que o do- Cruzeiro já caiu? Vocês acham? Os dois Já, Cruzeiro já foi. caiu? Não, Não, é já difícil, foi, já foi. difícil. Cruzeiro foi. É difícil falar. Cruzeiro foi. Eu vou te falar, eu acho mais fácil o América não cair do que o Cruzeiro, do que o não Cruzeiro para, deixar de Marcelo, cair. para. 28 Para, pontos Marcelo, pro O seis América ainda pontos. apresenta alguma coisinha. Mas, amigão, a gente falou isso aqui semana passada, e não só semana passada, o América não é o time que joga mais feio nesse Não. campeonato, não. Eu não acho o time do América, por exemplo, eu acho o América melhor que o Avaí, eu acho o América melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o Eu que acho mais o América merece. melhor que o Ceará. O Atlético Paranaense merece por tá sempre querendo. Todo ano tá batendo na trave. Tá pedindo, Tá né? pedindo e vai cair, timinho. Timinho pequeno vai cair. E aí você vê uma derrota do Avaí também em casa, você já vê que o time também tá afim de ir, entendeu? E assim vai. Mas os jogos desse... Palmeiras os jogos também da tá pedindo próxima licença. Rodada, a 34ª rodada, vai definir das duas pontas. Muita O São coisa. Paulo pega o Avaí, provavelmente deve ganhar. É, E aqui. o América Aqui Mineiro é. pega o Fluminense fora. Mas Aliás, o São Paulo falando também do não São tem mais o que Paulo- fazer no campeonato, hein? Hã? O São Paulo não tem mais o que buscar no campeonato. Não, fez Que o do me- je- ó, o jogo de sábado contra o Bahia foi muito bom. Foi um baita de um jogo. Foi um dos melhores do ano também, do Sim, campeonato. agora- Você E vai deu, colocar ele, entre e os deu cinco. toda moral psicológica pro Bahia se manter na Série A. Agora, o jogo que eu quero assistir domingo é Corinthians e Atlético Paranaense. Tem um jogo bom também aqui, eu vou falar sem ser. Vai ser É um o Cruzeiro jogo... e Inter, é um jogo bom, hein? Também. Cruzeiro e Inter. Eu acho que até mais que Corinthians e Atlético Paranaense, porque Cruzeiro e Inter é o melhor jogo da rodada. Até porque vai ser em Minas, deve ser Exato. Sete Lagoas. Cruzeiro E o Inter vai ainda. ser um belo E o jogo. Inter, até pela acho. diferença de Tá pontos, 4 pontos a zona. tá buscando e o Cruzeiro quer sair. Eu acho é um jogo interessante. Então, Eu isso é acredito que vai ser um interessante. jogo pesadíssimo. Pesadíssimo. Ó, mas Atlético aqui, ó, e- você e vai Corinthians. jogo a jogo da próxima rodada, pensando na tabela. Ó, o Fluminense recebe o América Mineiro. Fluminense é o time que ou perde ou ganha. Não tem meio termo pra eles. É o time que mais venceu no campeonato, 18 vitórias, 2 empates só em 33 rodadas. E jogar em casa contra o último colocado, vai ser duro o jogo. Mas pode, por exemplo, uma vitória e 2 vacilos, pra quem tá na frente, que é Vasco e Corinthians, já passou um ponto na frente. E quesito de vitória já tá bem. O Marquinhos me falou, vindo pra cá, que ele tá confiando no Fluminense. Fluminense hoje, 33ª rodada, é o melhor candidato. Eu, depois deles terem perdido aquela final de Libertadores, Se fosse- eu não confio mais no Fluminense. Se fosse, nem pra se, síndico fosse, no se prédio. fosse em bolsa, né, bolsa de apostas, é o time que é o Vamos ver a melhor. tabela do Fluminense. Enquanto. Sim. Você tem ainda no sábado São Paulo, Avaí, Figueirense e Atlético Mineiro. Figueirense recebe o Atlético Mineiro. Esse é um jogo interessante também. Bem interessante. Porque o Figueirense tá brigando ali em cima, entendeu? E se você for ver que você tem confronto direto de Vasco e Botafogo, uma vitória do Vasco e uma vitória do Figueirense, o Figueirense passa Ó, o Botafogo. Se o Figueirense ganhar,
qualquer resultado que for entre Vasco e Botafogo é bom pra ele. Que um desce, entendeu? Um dos dois desce um pouquinho. Não Entendeu? chega a passar o Botafogo por quesito número de vitórias, né? Tem 2 vitórias a O Fluminense menos. tem o América Mineiro. Depois ele enfrenta o Grêmio em casa. Duas partidas Duas em em casa. É. Depois ele enfrenta o Figueirense fora, que é um bom jogo. Depois ele enfrenta O Flamengo e na última o Botafogo. Não, Vasco. Ele Ele pega o Vasco. enfrenta... Cadê o Vasco. Flu e Vasco. Fluminense e Vasco. Com o mando do Flu. E na Mas última todo rodada engenhão, é o né? Fla-Flu, né? Na Será última que rodada- o Vasco... Na última rodada é o Botafogo. Ele tem essas 3 últimas rodadas do Fluminense é Sim, só que muito é um ponto complicado. interessante. Figueirense, São 4 Botafogo- jogos no Rio, né? Não, mas Marquinhos, o Não, eu Figueirense sei. Não, Figueirense é é fora. fora. Então, mas desses últimos 5 são 4 Mas no como é que Rio. eles- Sim, nós somos clássicos. Não, mas tudo bem, você contar Tem assim. uma Mas como é que, vantagem, como é que tem eles uma estão fazendo lá vantagem. no Rio? Quem tem o mando põe a torcida, não? Olha, Marcelo, a única torcida que faz diferença no Rio é do Flamengo, então pra mim é diferente. Não, mas numa últimos última jogos- rodada, tipo, com chance de ser campeão, acho que a torcida do Fluminense vai Não, comparecer. eu sei que a torcida do Flamengo faz Não é diferença. Mas é o Botafogo que tem o mando da última rodada. Não, mas nas 2 anteriores é Fluminense, né? Bom que seja, amigão. Não, mas ó, lá no Engenhão, o Flamengo tem colocado uma média de 17 mil pessoas. A grande quando chance tá de mandando vitória o do jogo. Palmeiras tá aí nessa rodada, ó. São 37ª rodada. Nenhum dos dois estão jogando nada. Com São Paulo. Agora, vê o do Figueirense pra você ver como o time vencendo, além de conseguir ganhar moral. Tem Já a pega- próxima já do pega- Figueirense é o Flamengo. Atlético Mineiro e Não. depois o Flamengo. Ah, depois o Flamengo. Em sim. casa também? O Flamengo é fora, No Rio. é no Rio. E aí depois recebe- o Figueirense vai receber. Recebe o Fluminense e o Corinthians. Recebe o Fluminense e o Corinthians E faz o termina último com o Avaí. contra. Você vê. Então, em termos de deslocamento, é até interessante. Mas porque termina fica com o em Avaí, o Florianópolis. Avaí já caído daí. Não, tudo bem. É, tudo o Avaí bem. tá até querendo tirar esse jogo de Florianópolis pra não ver a festa do Figueirense caso vai pra Libertadores. casa, né? Na Porque casa o mando é do deles. Avaí, né? É na ressacada o jogo. É na ressacada. Agora, o Figueirense mesmo, se você for olhar, é um time que não tem uma tabela tão complicada. Flamengo, Fluminense e Corinthians. Quem? O Fluminense? É, o tudo Figueirense. direto. É Figueirense- tudo confronto direto. Não, isso é bom que o confronto seja direto. E outra, 2 em casa, Figueirense e Corinthians. Isso é bom. Você tem que pensar também uma questão E é um de pé no saco deslocamento. jogar lá, hein? Não, sim, lógico. O time tá bem montado, não é um time de craques, de estrelas, mas tá mantendo uma regularidade. E assim, é confronto direto. Então hoje tá com 53. Se pega o Flamengo e vence, contando, né, com os jogos do fim de semana, que o Flamengo vai até Curitiba enfrentar o Curitiba. Que também não é jogo fácil. É um jogo que cheira empate. Curitiba e Flamengo? Até por uma questão desse rolo salarial que tá rolando no Flamengo, você já viu que o pessoal já tá, né? Ah, não, mas ninguém vai ter rolo salarial em reta final de campeonato, não, pode esquecer. O duro é que não é o Flamengo que tá devendo dinheiro, é a Trafic, né? Não, mas não tem problema, porque o Vanderlei sabe trabalhar isso aí. Os únicos que eu posso falar que estão sossegados nessa história toda é Coritiba, Grêmio e Atlético Goianiense. O resto é um ranca-rabo desgraçado. Porque o Atlético Mineiro vai querer melhorar bastante isso. Eu acho que 2 O vitórias já Atlético tá fora. Paraná, a meta do Atlético Mineiro, acho que é chegar na última rodada, livre pra poder afundar o Cruzeiro logo de vez. 44 pontos. E vai 44 acabar acontecendo, viu? Tomara, amigão, é o que eu mais quero. A conta do Filipão é certa. 44 pontos, você tá fora da área de rebaixamento. 44 pontos. O Palmeiras tá com quanto? 41, é uma então vitória. Ele tem- coloca Temos uma 3% de chance de cair, segundo os Quanto? matemáticos. 3. Mas O olha que a se tratando pressão. de Palmeiras é muito, hein? Olha a pressão, já vai jogar fora contra o Grêmio e se tomar um fumo lá, já vai diminuindo as oportunidades e você já viu onde vai o psicológico que já não tá bem, né? Não, e vamos dizer, as 2 últimas rodadas não dá pra você contar com ponto, porque é clássico. Você não pode contar o seu... Vai empatar no Pacaembu, O aonde Palmeiras for, vai jogar a vida contra o Bahia. vai jogar aqui Impitou vai assim. Mas jogar... o que o Marcelo falou é verdade. Talvez o São Paulo venha motivado pra afundar o Palmeiras, entendeu? Se o quê? Palmeiras não garantir logo os pontos, não entendeu? que nós estejamos precisando de ajuda. Exatamente, sim, exatamente. Que por exatamente. sinal... Não, eu vou falar do Palmeiras Vejamos depois. a tabela do Palmeiras que é interessante. Não, vamos falar agora. Palmeiras pega o Grêmio na próxima rodada. Grêmio fora. Grêmio fora. Depois eu sei que pega o Recebe. Bahia.
O Bahia também é fora. Também é fora. Esse jogo intermediário que eu não sei qual Esse jogo é. com o Bahia vai ser bom, hein, amigão? Vai, Esse Bahia, jogo lá em vai, Minas. Bahia. Não, mas do Esse jeito jogo que o com o Bahia Bahia. passou o carro em cima do São Paulo, coitado do Palmeiras, né? Não passou. Eu também acho que não passou o carro, Não passou. É que a circunstância do jogo até levou Aliás, o Bahia. vamos E o falar- Leão é... o Joel- o Leão Vamos é falar fra- desse jogo já. Você assistiu o jogo também? Eu Não, assisti aqui? mais o segundo Você assistiu, tempo. Marcelo? O que Eu assisti o aconteceu- Foi segundo. bom jogo. O que hein? Foi um aconteceu é bom que jogo. o São Eu Paulo vou- começou a substituir por cansaço. Então ele tirou o Dagoberto, teve que colocar foi o Caio Renato que ele colocou? Pois agora fugiu. Ele teve que tirar o Não foi o Marlos Dagoberto. que ele colocou? Não, tirou o Marlos também. E assim, ele teve que. As substituições foram mais por questões do jogo do que por opção de tática. E nisso o Joel foi pra cima. Colocou o Lulinha, montou um ataque com 4. Colocou quem? Lulinha. E jogou, hein? Que bom! Abriu jogou o a bola. Souza, abriu o Souza. O Souza caía pela esquerda. Aquele Júnior que meteu o gol contra o Palmeiras no meio. O loirinho lá. O Jogou Lulinha no chegando Vitória. de trás. E agora eu esqueci quem tava Nicão. aberto. O Nicão. 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 Nicão é o Até lateral nome. esquerdo. É o lateral Até esquerdo, o nome né? parecia ele tinha as tranças aqui. Nicão, que foi um dos pivôs da saída do O Luxemburgo Joel, do Santos. que era xingado de burro até uns 20 minutos do segundo tempo, porque começou a enfiar atacante no time e todo mundo começou a bater o desespero, a hora que virou, virou Pai Joel, né? Pai Joel tá de bem com a torcida lá. E foi uma virada assim que o São Paulo, Bahia, se tivesse mais 30 minutos de jogo, ia meter mais 4 gols. Foi o tipo de derrota que o São Paulo teve. É aquela que praticamente pra você ver que, por exemplo, esse ano esquece. Mas, na minha opinião... Da maneira que foi, com a vantagem na frente de 3-1. São Paulo um time grande, jogando com um time pequeno. E não entendeu? merece também, hein? Vamos falar bem a verdade. O São Paulo não merece lugar nenhum, pelo que apresentou nesse campeonato. Eu acho que o São Paulo... Sul-Americana vai Talvez o ficar. São Paulo vai pecar pela sua diretoria, pelo seu planejamento, não tanto pelos jogadores que estão lá. Soberba, Os jogadores que estão lá foram contratados por essa diretoria. E o Então, Leãozito é bem fraco também. Então você não pode... Mas e a soberba então, hein? De quem? Do Leão? soberano. Não, do time do São Paulo em si. Eles apostavam no começo do ano, e até o trabalho que o Carpegiani começou a fazer, não era pra estar em 8º hoje. E o Santos, se tem mais 8 rodadas, ele ia buscar o título. É a inconstância do Santos nessa temporada, Não, desse não brasileiro, Se né? tivesse 8 rodadas ao invés de O Santos já tá 5, brigando também lá em cima com todo mundo. Não sei se já tá em primeiro, segundo, mas estaria brigando, concordo. Se tivesse... Se tivesse levado a sério o campeonato desde Se o o começo, Santos não tivesse ganho a Libertadores, talvez. Aí sim. que é o único time que você vê que sobra. Aqui, já tem um jogo aqui pro Palmeiras torcer. Ceará e Santos, lá em Fortaleza. Isso aí é jogo de empate. Vai Santos, vai Santos, vai Santos. Isso é jogo de empate. Não, Que até interessa pro Corinthians esse jogo, viu? Esse aí? Porque uma vitória do Ceará, eles já vêm mais sossegados Deixa eu pra ver receber a gente na jogos próxima rodada. do Palmeiras, né? Estou tentando abrir, mas a internet está devagar, Que amigo. beleza, eu vou abrir aqui então. Eu acho que é tá devagar. Grêmio, Aqui, ó. joga 2 fora. Não, o Marcelo vai abrindo enquanto isso. Tem o deixa eu ver Flamengo aí. também, em casa. O Flamengo, acho que o Palmeiras já jogou. Ó, aqui no Não. Rio, a divisão, o Leandro. Grande abraço pro amigo Leandro. Mandar a resposta ao seu negócio do público lá. Aqui no Rio, a divisão da renda e dos ingressos é meio a meio, devido ao acordo entre os clubes. Muito obrigado, Leandro, por estar acompanhando. Um abraço pro Leandrão. Flamenguista. Dá praticamente, eu acho que 17, 18 mil pra cada lado, se venderem tudo. Até porque o Engenhão, se não me engano, são 45 mil 40 lugares, mil né? pessoas, Agora, 45. decepcionante Então você pega foi aquela- o Botafogo no sábado, hein? Mas acontece que o Botafogo pegou um time brigando por alguma coisa também, né, Marcelo? Você não pegou um time aleatório, assim. Mas sumido, os jogadores do pegou um Botafogo time- não apareceram Um ninguém. amigo meu, Claudião Botafoguense, falou que o pessoal foi tirar satisfação lá no vestiário, lá do Engenhão. Só fazendo um PS, se o jogo do Corinthians tivesse sido no Pacaembu, com essa apatia, amigão, o pau ia cantar. O pau ia cantar no Pacaembu. E você vê, é uma coisa... Porque o perfil de torcedor que tava em Uberlândia não é o perfil que vai assistir no Pacaembu. Ela entendeu? era simplesmente uma festa. Exato, foi uma festa. Tanto é que você não viu muita vaia, você só viu só a vaia quando o Tite tirou o William. Bom, mas daqui a pouco a gente vai passar pro Corinthians. Mais alguma coisa a acrescentar do São Paulo, os dois? Não, o São Planejamento 2012, né? Copa do Brasil. Paulo, São Paulo, eu acho que o seguinte, o que Sul-Americana. o São Paulo tem que definir é quem vai ser o treinador deles ano que vem. Você acha que não vai ser o Leão? Não, sem chance. E não vão definir até dia 15 de dezembro. Você quer valer?
E eu tenho uma sugestão pra eles. Podem buscar o Filipão lá no Parque Antártica. Lá. Se já Você não acha que é buscaram, bom? né? Bom, muito bom. Se Bom já pro não levaram, planejamento de São Paulo. Não, mas então leva agora, né? Já leva de uma vez? Já leva de uma vez. O Filipão tá perdendo status de ídolo do Palmeiras. Você acha que ele tá perdendo esse status? Pô, depois da manifestação da torcida, Filipão pede pra sair ou vai morrer, você acha que o cara é ídolo? Qual foi nesse último jogo, Curitiba? É complicado, viu? É complicado. Mais alguma Curitiba. coisa acrescentada do São Paulo? Não. Marcelo, por favor, depois você dá uma olhada nos jogos, fala as novidades do Palmeiras enquanto eu procuro os jogos aqui pra você. Não, o Palmeiras... Eu recebi uma informação durante a semana passada que o Tironi iria demitir o Filipão em 48 horas. Você me disse, eu estava na sua casa quando o senhor me Isso disse isso. não aconteceu. Estava na sua casa. Por outro lado, o Tironi continua afirmando aos 7 ventos: eu vou demitir o Filipão. O medo dele é demitir o Filipão ir pro São Paulo e fazer sucesso. Então, quer dizer, ele tá olhando pra casa do outro e não pra dele. Ele tá com medo de... Não podemos esquecer a apresentação do César Sampaio na sexta-feira, né? O novo gerente de futebol. Coitado do César Sampaio, ele não dura até o final do Paulista. Mas eu acho que a ideia de contratação do César Sampaio foi bacana. Não, a ideia é sensacional. Mas não é ele o cara. Eu acho não que é tinha que ter peça. um cara mais, vamos dizer, mais forte, mais incisivo. Ó, Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Vasco. Esse jogo eu tinha esquecido. Palmeiras e Vasco, eu tinha esquecido desse jogo. Bem pra entregar, né? Palmeiras Assim, e Vasco, daí na Palmeiras cara dura, depois Bahia e Palmeiras. Bahia e Palmeiras, depois é São Paulo e Corinthians. Exatamente. Não tem mais jogo fácil. Esses Exatamente. 3 pontos é suando sangue. E com o que o time tá jogando, com o bom Fernandão, tinha um membro da mesa que não aparece mais, que falou que o Fernandão era bom, tá aí o bom jogador. Quem? O cara O Fernandão? torce o pé na hora de bater pro gol. É lamentável. Esse time do Palmeiras... Grêmio, Flamengo, Vasco, São Paulo e Corinthians? É. Tem o Bahia também. Não, então é Grêmio, Bahia, Vasco... Não, é Grêmio, Vasco, Bahia. São Paulo e Corinthians. Que bom, hein, amigão? A tabela do Palmeiras. pontos. A tabela do Palmeiras. Olha, vou Não te é falar. o Palmeiras que vai deixar de cair. Se o Palmeiras não tivesse. Se o Palmeiras tivesse 3 pontos a menos do que ele tem hoje, amigão, aí eu falava, você fique preocupado. Mas agora o Palmeiras eu acho que não vai cair, não. Numa boa. Acho que o Bom, Palmeiras 3 escapa. pontos a menos, estaria em 15º, 2 na frente do Ceará. 2 na frente do Ceará. E 3 na frente do Cruzeiro. Então o desespero ia ser maior Exatamente, ainda, eu tô né? falando por Deixa eu causa de seguir 3 aqui pontos. a situação vexatória, Sim. que é o seguinte, eu acompanho futebol desde 88. É o pior time do Palmeiras que eu vi jogando. Mais que o time. O time Pior. rebaixado tinha O time rebaixado tinha era jogador bom, tinha jogador tinha bom. Tinha o Dodô, o Marcão. Você tinha eu o lembro. Marcão, você tinha o Arce, Eu lembro. você tinha o Zinho no meio. Não era um time tão dependente que nem esse. Esse time depende do quê? Da sorte e do Marcos Assunção. É só o que tem. O É gol a de bola FIFA aérea Soccer. com o Marcos Assunção. Agora eu vou falar porque agora eu tô com os valores corretos. Pagar 620 mil reais pro Filipão. 200 mil reais pro Murtosa. Quanto o Murtosa ganha? 200 pau. 200 Cruzeiro? 820 mil só dois. só parte técnica, né? Dos técnicos. Mais o salário do Galeano. O preparador físico não vamos colocar aí porque ele é É do funcionário clube, não é? fixo do clube. É. Eu não vou entrar Quem nesse que é detalhe. o... É o O Anselmo treinador de Esbralha. goleiros é o tá- Pracidelli? Pracidelli. Mas ele é do Felipão? Não. Não, ele Não, é mas do Palmeiras. trabalhou com o Filipão. É, já Trabalhou. trabalhou com o Felipão, por isso que eu tô perguntando. Trabalhou. Não, então você tem que contar nessa comissão, na verdade, é Filipão, Murtosa e Galeano. E eu vou falar. E César Sampaio agora, né? Mas aí já veio pelo clube, mas o Galeano quem colocou foi o Filipão. Eu vou falar tudo e se prejudicar quem me contou, me perdoe. O Está Deola perdoado. que tá rachando o grupo, fala com o Kleber toda a concentração, conversa com o Kleber e tem um motim, sim, para derrubar o Filipão para o Kleber poder voltar. Olha, eu tenho informação aqui. Não, eu não posso falar. Não, eu vou dar a sua informação também, que eu tive outra fonte da mesma informação. É. Fazendo lobby pro Kleber voltar. São eles: Fernandão, Deola. Thiago Heleno, Ricardo Bueno. Ricardo Bueno e tem mais um, agora que eu esqueci. Amigão, quem é Ricardo Bueno pra pedir lobby de alguma coisa, amigão? Foram quando deu a briga do João Vitor, que apoiaram o Kleber. São 5 jogadores que apoiaram o Kleber. Então quer dizer que o Deola é o leve trás. O Deola é traíra. Ele Será tem que cara ele de não era paneleiro. do Gito Eu já Avalone? ouvi, não vou falar fonte, mas já ouvi a mesma coisa.
sem a gente falar disso ele aí. é paneleiro. Eu Ele- ouvi a mesma coisa. Então é ele- E não faz muito tempo. Ele que são os olhos Não, e os aí eu ouvidos não do sei, Gito eu ouvi. Avalone? Agora, Eu não sei. o que é duro pro torcedor palmeirense é que é o seguinte. Ontem teve reunião de conselho no Palmeiras. Bonito, vocês conselheiros trocam tapa na cara um do outro na reunião de conselho. É uma coisa muito... deve ser igual a reunião da Ferrari, né? Aquele sangue italiano, os caras se batem, jogam ferramenta em um. Então, trocaram tapa ontem Mas na isso não é reunião. reunião de russo que bate um copo de vodka e dá tapa na cara pra resolver as coisas? Trocando tapa. O Tirone é omisso, extremamente omisso. Colocou o César Sampaio para se queimar. O Sampaio é um cara de muito bom coração. Todo clube que ele passou, ele é benquisto. Representou a seleção brasileira. É um cara tranquilo, um cara ponderado. Não vai dar certo. Porque numa reunião onde os caras trocam tapa na cara, você tem que colocar um louco igual o Edmundo para ser diretor de futebol. Aí é capaz de funcionar. Um César maluco. É só na voadora. O Evair. Não. O Evair... Ele levou a praça. O Evair tava Olha, lá no Americano e eu se vou- Ou seja, queimou. tem que ser vagabundo, é isso? No sábado me fizeram uma pergunta Ah. e eu fiquei chateado da forma que eu respondi, porque eu vi que tem muito mais coisa errada do que a gente percebe. Falaram, pô, o que você faria com relação ao Palmeiras, com relação ao Derrubei Luiz a Felipe? cadeira. Falei, olha, primeira coisa, demitiu o Filipão. Por ele, não é nem pelo clube, por ele. Ele tá se manchando. Pra você até Preservar a imagem que a ele imagem dele com Acabou. a torcida. Primeiro ato, demitiu o Filipão. Ah, vai trazer quem para treinador? Ninguém. Põe o Marcão e o Marcos Assunção. O grupo é de vocês. Até o final do campeonato. Pior que tá, não fica. Mas, e o Kleber nisso tudo? Você acha que ele seria reintegrado? Se o grupo quiser. É a Seria na hora. A famosa democracia. Não, Eu acho sabe que por quê? Não. o Marcão tá com o Felipão. É o Marcos muito- Assunção não, tá com o mas- Felipão. Mas O Marcão mais tá do com que, ele, ó, né? O Marcão mais é do que palmeirense, isso, é diferente. Eles estão com o clube. Então, se amanhã o Filipão é demitido e acontece o exemplo que o Marcelo falou, que o Marcos e o Assunção assumem, reintegra o Kleber, porque o Kleber é patrimônio do clube. Porque tudo que Ele o tem que Kleber tá lá. falou, o Kleber falou algumas verdades pro Filipão. Esqueci sua revista além disso, desculpa, amigão. Ele falou algumas verdades pro Filipão que ninguém nunca teve coragem de falar. Só essa é a diferença. Mas o que ele falou não tá errado. Que o Filipão tá errado em falar que ele já tá planejando contratação para ano que vem, que não tem ninguém que define no clube, ele joga o torcedor contra os jogadores. sim. Agora, um cara que se diz líder, que foi campeão do mundo como treinador de seleção brasileira, respeito toda a história dele, ganhou 2 Libertadores, respeito toda a história do Filipão. Tenho o Filipão como ídolo, vocês dois são meus amigos, já foram no meu Eu quarto, vocês também gosto sabem. do Felipão, Vocês pô. sabem que tem a camisa do Palmeiras autografada por ele. Não tem nenhum outro autógrafo na camisa. Não tem de jogador nenhum. Tem um autógrafo dele. Agora, o papel que ele tá tendo é papel de moleque. É papel do acha cara que mesmo? tá perdido e não sabe o que Molecagem fazer. mesmo? É molecagem. Se é perdeu. molecagem. Um cara que é profissional, ele não tem que bater boca com o jogador no meio dos outros jogadores. Chama pra sala e quebra o pau. Você e ele ali. Agora, seu Roberto Friso passa a mão na cabeça de um, passa a mão na cabeça de outro. Seu Tirone nem sabe em que posição joga o Juliano. Que ele veio perguntar para amigo meu se o Juliano era bom jogador. Tem alguns jogadores... Marcelo, se o time do Palmeiras vai numa excursão no shopping, o pessoal só conhece o Marcão e o Marcos Assunção, amigão, só. E ainda o é Marcos capaz de Assunção chamar o em Marcos- muito pelo Kid Bengala. hein? É, Exatamente. você que é o Kid Bengala? Pra perguntar se é o Kid Bengala. O Marcão é o único ali. Não, o Kleber e o Valdívia também seriam reconhecidos, vamos dizer. Agora, essa briga o que gera, ó, você pega as colunas falando que, ó, Vasco, Grêmio, Corinthians, Flamengo, agora Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional querendo contratar o Kleber, falando que o Palmeiras quer 5 milhões de euros pelo Kleber. Você frita o jogador. Ele vai morrer com 5 milhões de euros. Como é que hein? você vai pedir 5 milhões de euros num jogador que não tá Exatamente. atuando? Que O cara tá que tá nas afastado. férias, o cara tá no Ceará. Eu ia falar isso pro Marcelo Você agora. entendeu? Como você Então- vai pedir um valor desse? Ele não faz, há 20 rodadas ele não faz um gol no Campeonato Brasileiro. Sabe? Aí você vê coisa de já diretor do clube atuando na categoria de base, já mapeando o que é dele e o que não é. Então, Aliás, assim, ó. hein, pro cara mapear a categoria de base do Palmeiras, o cara tem que ser muito bom pra achar Agora é o alguma coisa lá, seguinte, né? ó, tira, Não Sociedade só do Esportiva Palmeiras, Palmeiras viu? não existe mais. Só joga com uniforme por obrigação, porque os caras eles se acham donos do clube e eles vão continuar afundando. Todos os clubes grandes estão passando por isso. Fluminense passou por isso lá mais atrás, Palmeiras já passou por isso, Vasco passou por isso, Corinthians passou por isso, Atlético Mineiro passou por isso, Cruzeiro tá passando por isso.
Não, e você pode trazer, O cara sinceramente. não veste a camisa do clube, é a camisa dele. O do jeito dirigente que- tá lá pra ganhar o dinheiro do dele. jeito que tá o assim não Palmeiras dá. hoje, você pode trazer o José Mourinho para ser treinador, trazer o Messi e o Cristiano Ronaldo, vai afundar igual. E ainda vai perder dinheiro, né? Vai afundar da mesma Eis forma. que vi meu amigo ficar preocupado agora, aqui no meu lado. Entendeu? Olha, Agora vai enfrentar o Grêmio lá. eu vou falar... Jogo da Globo. Só pra Lá, encerrar o lá no Palmeiras, que eu não Olímpico. quero mais falar do Palmeiras, que nem jogo eu tô assistindo. Tô assistindo só o VT Pior que depois o por o obrigação. Marcelo não tá vendo mesmo, ele é verdade mesmo. Só por obrigação. O último jogo do Palmeiras que eu resolvi assistir, Aliás, quase seu pai baixei o ficou bravo hospital. com o Palmeiras também, hein? Ele Quase comentou no baixei meu o hospital. Facebook lá, cara. Agora, pra finalizar o Palmeiras, a melhor situação que pode existir pro Palmeiras é a aprovação das diretas no Palmeiras E o Limpa. e rei morto, rei posto. Tchau, Tirone. Só no fim do ano que vem. Não, tchau, impeachment, toma o clube. Os caras não são tudo bravo lá? Pô, quer tomar o clube, chama o povo lá da USP, então. Entendeu? Aquilo lá é outra palhaçada. Eles invadem facinho lá. Que desculpa também, a polícia militar também não tem mais personalidade nenhuma, liberdade de atuação nenhuma. Que tem que sentar, borrachar nesses filha da puta. Só uma coisa. Que acham que isso é democracia. Ah, meu Deus do céu! Olha, Estamos em outro nível agora. Onde que é democracia? Onde que é democracia você querer tirar a polícia militar De espaço de uma público. parte de um espaço público do estado de São Paulo, porque você quer fumar maconha lá. Vão tudo pro inferno. E outra, ontem de manhã, né? E tenho muito amigo que fuma maconha, hein? Não é isso não. Você sabe que até a imprensa apoia dos estudantes, né? Querendo quebrar a câmera. Mas querendo... hoje lá na na reintegração de Amigão, posse. Eu não... Isso a gente vai falar. Aí o cara, a gente não somos bandidos. Falando assim, essa isso é parada de estudante. quem tá na USP é inteligente aí, ó. Isso é balela, hein, amigão? Não, pode fechar as. Vamos... Eu não fiz USP, amigão. Eu tenho muito mais cabeça. Não é tem muito por nada, vagabundo não. que tá lá, Limpa velho. tudo. Vamos lotear aquilo lá e vamos subir O prédio. pessoal confunde. Bom, falamos de desgraça já, falamos do Palmeiras e da USP. Brasil Urgente mudou o nome do programa, né? Podemos mudar do Palmeiras? Bola Você quer em- acrescentar alguma coisa do Palmeiras, Marquinhos? Acrescentar? Mais do que já estou acrescentando? Se o senhor acrescentar, veste a camisa. O senhor não vai assistir... Esse ano o senhor não vai assistir um jogo com meu pai lá em casa? Não, eu vou assistir Palmeiras e Corinthians. Não, só. então Pelo clássico. Não, esse jogo o senhor não vai, porque esse jogo eu vou estar assistindo. Por ser o Você clássico. não vai na minha casa esse Eu dia. vou assistir com o Pedrão, já Não combinei vai. com ele, já Que combinamos combinou em off. o quê? Já estamos Combinou combinados. nada. Os caras Vamos estão lá fazendo no a Real Park caveira, Arena, velho. então. Entendeu? Esse E jogo... o Palmeiras fica esperto, porque se perder, Bahia e Atlético Mineiro passam. O Bahia ainda tem o confronto direto. Mas passam. Lá em Pituaçu. Amigão, olha, posso falar uma coisa? Apertou o cinto agora, Vem desse né? jogo Bahia. O Palmeiras não ganha do Bahia e Pituaçu nessa situação? Mas... Jamais, amigão. Assim, é até difícil falar, posso ter, mas eu acho muito Daqui a difícil. pouco o Palmeiras na situação que tá vai entregar o Kleber de graça pro Grêmio pra ganhar os 3 pontos no domingo. Eu acho muito difícil, muito difícil. O Palmeiras tá sem motivação nenhuma e o time é ruim. Eles estão tentando vender o Kleber pra distribuir a mala branca O time pros times, é ridículo, entendeu? A diretoria é ridícula, o presidente é ridículo, o treinador tá fazendo papel de ridículo. Mas não é. Você tá fazendo seu Está papel. fazendo papel de ridículo. Sim. Às vezes até porque perdeu o tesão na coisa. Tem de isso novo, também. amigão. Que eu tô me divertindo com o seu celular por enquanto. Tem isso também. Pelas informações. Daqui a pouco eu mando a foto da saladinha, tá, amigão? Então o Palmeiras faz teoricamente 3 jogos fora de casa e 2 em casa, né? Sim. Aliás, ele tem 3 jogos. Sim, não, eu tô com. que Questão os de cla- mando, questão de Sim, mando, sim, questão de sim, mando, sim, só sim, isso, sim. questão de Não, mando. mas faz diferença isso, Palmeiras? Ultimamente, amigão, Palmeiras você não importa onde. Palmeiras Quando jogou vai tão jogar. aberto quanto o Curitiba, com 4 volantes. Pensando que tem o Posso- segundo pior ataque da competição e só ganhou um jogo fora de casa. Acende lá a vela preta já. Não vou acender vela nenhuma, eu acho que tem que cair. Copiar a única boa ideia do Milton Neves, aquela história do caixão. Botar o caixão aqui verde. Segundo o Mano do estádio 97, o Palmeiras tem que trancar a matrícula e voltar daqui 2 anos. Foi o que ele disse no estádio 97. É uma ideia. O Mano falou que tem que trancar, tipo faculdade. Você Desde tranca, que não seja trancar a matrícula na USP, você porque ele não vai tranca, conseguir entrar você na tranca sala a da matrícula reitoria. e você volta daqui 2 anos estruturado e tudo mais. Posso terminar o Palmeiras, passar pro Corinthians? Pelo Vai amor de terminar Deus, com o já- Palmeiras Já ainda? fizeram isso, já Bom, passaram não, na eu sua sempre frente. pergunto, você é um cara Dá presença, justo, Palmeiras entendeu? dá Eu sou presença, um cara justo entendeu? apresentando o programa, eu sou justo, eu sempre pergunto se pode terminar o assunto. Marquinho, fala do jogo do Corinthians domingo. Depois, eu quero depois uns 14 minutos pra me falar o que eu achei. Não, eu Pode vou dizer falar. uma coisa. Perdeu uma bela oportunidade, infelizmente. Eu acho que agora é hora de trabalhar, pensar pra frente. Sim. Agora vai, né, Eu pra- achei que o Tite foi muito bem não no jogo, mas na questão da situação.
sabe? Não aliviou pra ninguém. Gostei do Andrés. Entendeu? Eu não vi o Andrés falar. Teve a perda do Alex no começo do jogo, que mexeu já com o esquema do Tite, porque aí colocar o Emerson já é uma outra característica de jogador. Mas é um esquema que o Corinthians está acostumado a jogar faz muito tempo com 3 atacantes. Eu só achei estranho ele não Acho que inverter. não tem Eu desculpa. achei estranho ele não inverter o Danilo e o Sheik. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu só achei estranho ele não inverter o Danilo e o Sheik. Trazer o Danilo pra meio e deixar o Sheik na frente. Eu acho que o Liedson você vê claramente que ele não tá bem fisicamente. Ele tá indo pro sacrifício. Não tá no Ele momento. tá morto. Não Teve, tá no momento. teve 2 ou 3 bolas que ele fala. Deu pra ler no lábio dele, dá no pé. Ele falou, dá no pé, entendeu? Aí outra, Eu acho que- aquele calor lá de Uberlândia. Eu acho que Uberaba, né? Uberlândia, o sei lá, Danilo jogando hoje... O Paulinho também tirou o pé, né? Eu vou falar, hoje... Depois que assinou com o Milan, tirou o pé, né? Não sei se ele assinou com o Milan, Marcelo. Essas informações, vamos ver se ele assinou mesmo, o Ralf. Ninguém jogou bem esse fim de semana, ninguém. Aquela falta do Júlio César era pegável, eu achava. Pegava não, ele posicionou mal a barreira. Eu acho Tá, que... Ele tomou o gol porque tomou ele não gol. soube posicionar a barreira. Eu acho Errou, fato. Só que o Corinthians, foi, como eu disse no começo do programa, foi o maior vexame do Corinthians depois do rebaixamento, fechou com o Atlético Paranaense. Não, teve Tolima também, amigão. Não, o do América foi mais, amigão. O do América Pior foi que o mais. do Tolima? Foi pior que o do Tolima, porque tá em do primeiro Tolima? do campeonato. Não, é que esse jogo- Com faca e o queijo na mão, muito mais que o Tolima. Esse jogo do amigão. Atlético O América Mineiro não tinha recuperação, mas o entendeu? queijo era mineiro, o jogo né? do Tolima você tinha recuperação, vamos dizer. Você ia mal na primeira prova, você tinha a segunda. Esse aí era a prova única. Pra minimizar os fatos, é que se manteve, só que agora não tem mais gordura, né? Porque já não tem o confronto direto com o Fluminense, nem com o Vasco, nem com o Botafogo, e nem com o Flamengo, e os times estão subindo. Tem um e-mail aqui. Eu vou ler só no final, esses vagabundos. Chamu é excelente já. Só terminar de falar do Corinthians. Foi o maior vexame depois do rebaixamento. Foi inadmissível o jeito que o Corinthians jogou, a apatia. O Tite mexeu mal quando colocou o Edenilson no jogo. Ele mexeu mal. Foi a pior alteração que eu vi do Tite. O Tite estava vindo bem. Eu não tenho o que reclamar, ele estava vindo bem. Não, até acertou quando tirou o Alessandro, colocou o Helder. Você entendeu? Sim, pra Você dar velocidade na lateral. Pô, mas já você já tá deveria mexendo ter com vodka agora Não, também? amigão, depois eu vou contar essa Já história do deveria e-mail ter aqui. começado com o Helder até por uma questão de velocidade, entendeu? Porque tinha que sufocar, ainda mais naquele calor que devia estar infernal aquele calor. Olha, esse entendeu? jogo, Tinha que ir pro sufoco no começo do jogo. o Corinthians perdeu a oportunidade de matar o campeonato domingo. Ali acabava o campeonato. Abriu Isso é uma rodada fato. inteira de diferença. Abriu uma rodada, Duas, né? Você tinha uma margem de erro pra você poder errar uma, entendeu? Você abria 2 rodadas. Não, você tinha uma margem de erro. Você tem, dentre os jogos que sobrou, você Você tinha podia o Palmeiras. escolher um pra perder. Você tinha o entendeu? Figueirense lá. Você podia escolher um pra perder. A coisa que eu mais gostei desse jogo, que na verdade não foi do jogo, foi do pós-jogo, eu tenho a impressão que tem algo de errado no grupo do Corinthians. Não saberia dizer o que é, porque não tô lá dentro. Mas que tem alguma coisa, tem um quê de corpo mole de alguns jogadores ali. Mas, Marcelo, eu acho que não tem isso. Eu acho que não tem Não corpo pode mole, ser. porque o que jogou contra o Inter, como jogou forte com o Avaí no segundo tempo. Não, mas é na buscando hora de resultado. decidir ali. Na hora de decidir tem uns que amarelam. Mas, Marcelo, esse time não tem jogador campeão, não tem muito jogador. Ó, tem o Danilo, Títulos importantes, sim, Danilo. o Danilo, o Emerson Sheik ganhou 2, sim. o Alex, que ganhou O Alessandro 2. ganhou algumas coisinhas Ganhou também. com o Corinthians, mas não ganhou o brasileiro. Mas o Alex ganhou título importante. O Alex ganhou O Chicão, Libertadores, que ganhou voltou nessa Mundial. partida, tem um O Júlio César retrospecto. nunca ganhou nada. Entendeu? Paulinho Ralf, Paulinho, o Ralf ganhou Copa do... Sim, ganhou o os Paulinho títulos aqui. não. Paulinho não. Entendeu? Eu acho que é um time que precisa de tarimba, não é um time experiente em campeonato de mata-mata. Mas nada disso é desculpa. Agora, Nada da forma disso. que o Andrés O fez a Andrés, aliás, declaração. muito bem, aliás. Depois, Bem pontual. isso é um presidente atuante, seu Tirone. Chegou Liga e pra ele, falou, aprende. falou, o time não quer ser campeão. Andrés que sabadão tava comendo, churrasquinho, tava na churrascaria. Ele, o Pepe e o Kleber, gladiador. Como o senhor soube dessa? Estavam jantando. Não, Estavam aliás, jantando. Ah, é? fale. Mas é? Estavam jantando uma churrascaria no Jardins. Eu acho, é o que eu falei, foi a maior vergonha que eu vi do Corinthians, fora o rebaixamento. Não tem desculpa, o Corinthians caiu numa vala comum agora. Essa derrota praticamente tirou o Tite do Corinthians ano que vem, ganhando ou perdendo Não acho. o título. Foi uma Não derrota.
Inadmissível a apatia. Mas vai contratar quem? Inadmissível. Vamos lá, traz um técnico pro Corinthians. Amigão, eu não tô falando isso. O Tite não permanece, minha opinião. Mas Minha não opinião. tem, mas não tem. Esse que é o Amigão, problema. eu não tô falando que não tem. Eu concordo com você, mas o Tite, depois dessa derrota, da maneira que foi, a substituição que ele fez do Edenilson, ele sacramentou que ele não vai ficar Você no pode- Corinthians. Ganhando E outra ou perdendo coisa, o no campeonato. fim Você do pode ano, achar a que eu dança tô das cadeiras louco, vai mas você ser sabe a um cara- maior dos últimos Sabe um cara tempos. que eu queria ver treinando o Corinthians pelo estilo dele? Quem? O Renato Gaúcho. Eu não sei. Eu acho talvez que também, como eu Pra falei botar fogo na bunda dos jogadores, ele funciona. como eu falei Vamos pro ver, né? Marquinho também, a única vantagem do Corinthians é que os cariocas se matam entre eles. Essa é a vantagem do Corinthians. Porque, pra mim, Corinthians e Atlético Paranaense, o Corinthians não é favorito, é um jogo igual. O jogo com o Ceará lá, o Corinthians não é favorito. O jogo com o Atlético Mineiro aqui só vai ser favorito se o Atlético Mineiro já tiver fora. E com o Palmeiras, o Corinthians não ganha do Palmeiras se for precisando ganhar pra ser campeão. E o Palmeiras ainda pra fugir? Entendeu? Só. Vixe. Se for precisando Agora, ganhar. Se já tiver se sido for campeão um jogo, antes, tudo bem. Se for um jogo que o Corinthians ganha e rebaixa o Palmeiras, e o Palmeiras ganha e tira o título do Corinthians, vai ser o melhor jogo da história entre esses dois. O Eu não zagueiro sei. central vai jogar com eu 38 na acho cintura. que não chega a isso. Porque Agora, o Corinthians repito, ó. caiu numa vala comum. O Corinthians não é mais favorito. O Atlético Paranaense com o Corinthians é jogo igual. E o Atlético Paranaense acho que tem uma outra situação. Você não pode esquecer que o Corinthians vem tomando muito gol de bola parada, o campeonato inteiro. Mas a Sim. gente fala, E o você Atlético tem o- Paranaense é um grande... Amigão, E Não, você não, tem o bola Paulo parada Baier, é muito boa. Com uma bola parada muito Com boa, aquele então é um risco a mais. equatoriano, o Moron Garcia também, É um ele é risco a bem mais. chato. Olha lá pra fotinho lá, ó, estamos sendo fotografados. fotografados aqui, ó, durante o programa. É pra grande. revista Focinhos. Como Já chama? não sai na cara, sai na Focinhos. Focinhos. É. Focinhos. Agora já falei pro Marcelo É. isso. Corinthians, Vasco e Fluminense. 3 vitórias, sai o campeão. Não, Esses mas times. vocês ficam Vai por mantendo mim. essas 3 vitórias. 64 pontos, 65 Eu só acho que o sai Marquinhos campeão. falou... Essa conta não seria válida se não tivesse os clássicos no final. E o Marquinhos tá considerando que eles vão se matar. Então por isso que ele tá contando 3 vitórias. 3 vitórias. Porque ele conta nesses 65 clássicos pontos. que os times não vão... Eu acho que nenhum carioca vai fazer 100% nos clássicos. Não, eu Minha acho que- opinião. A gente tem 5 Eu acho que jogos, ninguém vai 15 fazer pontos. Vasco e 100%. Corinthians, São 9 7 de pontos 15. eles são campeão. 7. O Corinthians 65. e o Vasco. Ou o Vasco. Sim, então, aí que tá, Pode o até acontecer Fluminense, dos dois fazerem o 7 Fluminense, pontos. o Fluminense com 9 pontos, 65 também, então 3 vitórias. Quer ser campeão? 3 vitórias. Lê um e-mail aqui. Eu não queria voltar a falar do Palmeiras, mas meu amigo Rodrigo mandou aqui. Falou, um Fala, amigo porco. meu me ligou, ele me chamou de Chamu, muito carinho do amigo. Um amigo me ligou e ele trabalha no Palmeiras. Avisou que o Felipão está se reunindo com a diretoria para acertar a sua decisão até o final do campeonato. Agora? Até o final do campeonato. E o Palmeiras vai fazer uma proposta para o Jorginho da Portuguesa. Bom, já estão usando o estádio da Portuguesa, agora querem um técnico da Portuguesa também para ficar É igual, que o Jorginho né? teve uma passagem interessante pelo Palmeiras. Retrocesso pro E Jorginho. o apresentador do programa Bola e Jogo tentou levar uma garrafa de vodka para o Burger King às 2 horas da manhã. É mentira, é calúnia. Quem levou era o Rodrigo, vagabundo que estava mais bêbado que um gambá. Se a prima dele não tira a vodka, ele queria levar para fazer refil no Burger King com a vodka. Que beleza, Ei, quem que é vagabundo nessa história? que beleza. E o Brunão manda, o técnico é diferente. O problema é que o Clebão no jogo, essa é a maior desvantagem, é verdade. O Clebão é um amigo nosso, o maior pé frio do Corinthians. E nós estamos armando o campeonato de videogame domingo pra ele jogar sozinho, pra ele não poder ir no jogo. Domingo contra o Atlético Paranaense. Só Aliás- ele joga. Amarra ele na cadeira. Aliás, eu tô com ingresso, tô pensando seriamente se eu vou ver o Corinthians depois do que eu vi domingo. Eu lhe acompanho. Eu fiquei muito Eu chateado. lhe Não, acompanho, domingo, na tristeza ou na alegria. Domingo, de verdade, eu fiquei muito chateado. Assim, acabou o jogo 7h30 da noite, mas 7h30, acabou o jogo, fui pro meu quarto, só no meu quarto na manhã de segunda-feira. Fiquei Mas, ó, muito chateado, muito Ó, mesmo. do jeito que o campeonato tá, uma vitória do Corinthians, um resultado cá lá, já muda completamente o ânimo de todo mundo, entendeu? Se você for pensar que o Fluminense joga no sábado e o Corinthians joga no domingo, o Vasco pode entrar na pressão sabendo já da vitória do Corinthians, por exemplo, ou da derrota. Mas Então, pra- assim, terça-feira que vem não, porque é feriado, mas na outra, quando a gente vier discutir, que vão ser 2 rodadas terça-feira que diferentes. vem é feriado? Sim, dia 15. Não teremos programa. E dia 13 tristeza, é... hein? Então a gente vai daqui 2 rodadas, faltando 3, a gente vai estar discutindo. Pega o VT desse programa, assiste pra você ver o que vai acontecer. Pode estar completamente invertido, ou já assim, o
Corinthians joga com o Atlético Mineiro pra ser campeão. Vamos ver. Vamos ver. Tá terminando aqui, o pessoal tirando foto. Nossa Renatinha Fã mexendo no cabelo. Como você é sexy, hein, Renatinha Fã? Marquinhos, seu destaque final. Obrigado, meu amigo. Bom, feriadão, né? Feriadão chegando. Chegando. Ó, eu acho que vai ser, pela questão da tabela, eu acho que é a melhor rodada do campeonato. Tabela versus classificação, tudo que pode acontecer. Vai ser muito bom os jogos. Vai todo mundo pro desespero agora. Marcelo. E eu espero que lá em Minas passe o jogo do Corinthians, Meu né? destaque final é que chegue logo em 2012, que eu não aguento mais. Não aguento mais. Filipão, pelo amor de Deus, pede pra sair. Entrega o chapéu. Não se queima, não. Olha, ultimamente eu vou te falar. E ele não vai pro São Paulo. E não é ironia, eu não gosto de ver o Palmeiras assim, é de coração mesmo. Eu prefiro ver o Palmeiras forte. De verdade. Tem questões mesmo. familiares envolvidas Tenho também. familiares, tenho amigos, é um time que eu respeito. Minha maior paixão na vida é assistir futebol. E Eu torço pra um time só. Sim. E tem uma graça pra quem joga contra o Corinthians e São Paulo, normal. Eu não tô conseguindo assistir futebol. Eu tô sendo privado de uma alegria na minha vida, que sempre foi uma alegria na minha vida. O último jogo do Palmeiras que eu assisti, eu quase tive um infarto. Aliás, fizemos bons jogos no Pro Evolution 2012. Muito bons. 2 empates. O senhor já chegou? Não, joguei na O senhor casa tá do convidado Marcelo. pra ir jogar lá domingo, 5 horas da tarde? Muito obrigado, amigão. Pessoal, obrigado pela Não, audiência. mas tem um Até- ponto interessante. Até semana que vem, um abraço. Brasil.